Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Vamos analisar agora o crânio do Anthony Johnson, né? Um grande lutador aí no meio do Ultimate Fight. Você que conhece, você vai conseguir realmente ver se os dados que eu estou trazendo fazem sentido ou não. Ele parece ser um ótimo lutador aí com uma capacidade muito grande. Eu vou explicar isso um pouco melhor aqui. Geralmente, os caras que estão no meio da luta ali, certos esportes que envolvem uma certa capacidade física, velocidade mental, né, resistência, muitas vezes força, e uma certa capacidade criativa, filosófica e espiritual. Né? Geralmente os lutadores eles apresentam muito dessas características, alguns mais, outros menos, mas no fim dificilmente você vai ver um lutador que ele tem uma característica ali muito de cientista, sabe? Testa muito grande, muito quadrada, né? As outras características como nuca média, nuca curta, nuca longa, aí varia o estilo do lutador, o que ele luta, se é jiu-jitsu, se é boxe, o que seja. Né? Então, a testa é a principal característica entre os lutadores que tem um padrão muito forte. Né? Testa arredondada ou testa quadrada em rampa. Dificilmente é uma testa muito quadrada. Né? Então, analisando um pouco o perfil desse cara, dá para perceber que a testa dele já é um pouco mais puxada, né? A nuca dele não é tão longa, ele tem um volume elevado no topo de cabeça. Acabei de analisar um comunicador e agora eu vou analisar um lutador, né? E praticamente um lutador aí com características muito parecidas. É claro que com volumes diferentes, né? Mas vamos lá. Vou começar analisando aqui o perfil de testa para a gente fazer algumas conclusões. Testa arredondada, né? Esse é o perfil de testa desse cara. A testa dele faz puxa um pouco para trás, né? Você percebe que em relação ao tamanho do rosto, a testa não é tão grande e ela é arredondada, né? Então, geralmente eu uso essa métrica aqui, ó. Queixo, você puxa até a linha dos olhos, né? Uma linha assim. E aí você passa essa linha aqui para cima, até chegar no topo de cabeça, você vai perceber que o volume aqui é bem reduzido, tá vendo? Olha como a testa dele é bem puxada para trás e curta. Tipo a Simone Biles, né? Eu analisei a Simone Biles, que é uma ginasta olímpica, e ela tem uma testa bem reduzida e bem arredondada. No caso dele, a testa é maior, claro, do que a da Simone Biles, mas é praticamente o mesmo formato, é arredondado. Então isso traz muita capacidade sensitiva para a pessoa.
né? Na parte de sensibilidade, sentir o corpo, processar os dados que chegam pelos 5 sentidos, lidar com pressão, com escassez de recurso, né? É muito grande, é maior até do que a do Andrew Tate que eu acabei de analisar agora. Você vê que a do Andrew Tate é bem puxada para trás também, só que ela é quadrada em rampa, então mescla lógica e sensibilidade. Esse cara aqui, ele deve ter uma capacidade sensitiva maior do que lógica, o que é ótimo para o que ele está fazendo, né? No meio ali que ele está atuando, na luta, pensar e agir rapidamente, usar muito os seus sentidos e os seus instintos é excelente para a luta, né? Então, se ele tivesse uma testa maior e mais quadrada, ele teria dificuldade para fazer o que ele está fazendo, no nível que ele está fazendo. Ele provavelmente é um cara bem resistente. Você que conhece aí vai saber dizer. Nas lutas dele, ele é um cara que tem uma certa resistência, uma certa força? Será? Né? Será que ele é um cara que aguenta pancada? Ou será que ele é um cara que em poucas pancadas ele já vai para o chão? Velocidade de pensamento, né, e ação deve ser muito aguçada também. Ele deve ter ótimos reflexos. Parte é a capacidade que você tem, tá? É a programação neural que você tem. A outra parte é o treino em cima disso. Quanto mais você vai treinando, mais essas capacidades vão se aprimorando, vão criando associações, né? Tipo, tem pessoas que elas nem precisam mais ficar pensando em desviar de um soco, elas fazem isso automaticamente, né? Por ter repetido por muito tempo aquilo ali. É tipo aqueles garotinhos que a gente assiste um vídeo que o garoto tá ali lutando boxe, treinando com algum mecanismo e ele tem uma velocidade muito grande. É porque ele repetiu aquilo muito tempo. E provavelmente também ele tem uma capacidade boa para isso, né? Foi colocado desde cedo ali. Então esse cara aqui, ele não só tem capacidade para ser um cara de resistência e de pensamento rápido, mas também ele provavelmente treinou isso muito bem ao longo da vida, né? Então, falando um pouquinho da testa ali, a testa mais arredondada, puxada para trás, aguça muito os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Geralmente o rosto é muito maior do que a testa. Olha que interessante, né? Então, olha só como os olhos, né, a orelha já é média, mas o lábio dele aqui, o maxilar, é grande, tá vendo? Ó, lembra um guerreiro, né? Um cara que é mais bruto, vamos dizer assim, ó, ao nariz. Tá vendo? O nariz tem uma boa oxigenação das células, ele deve ser, facilita nisso, né? Ele deve puxar muito oxigênio para dentro da estrutura, através da boca e nariz, mas também ele deve ter uma boa capacidade para sentir cheiro, né? Então olha só a diferença de viscerocrânio, que é a parte de baixo do crânio, e neurocrânio. Na testa é mais reduzido, na nuca também é mais reduzido, mas no topo ganhou bastante. Eu vou falar disso mais logo à frente. Deixa eu só verificar aqui se está rodando direitinho a live. Pronto. Aqui a gente tem o perfil de nuca, né? O tipo de nuca dele é uma nuca curta indo para média, tá? É um tipo de nuca que tem seu volume, né? Ela tem uma certa protuberância ali, mas o cara acaba ganhando mais na força do que necessariamente na velocidade, entendeu? Ele deve ter uma certa resistência, uma certa força e uma certa velocidade. Tem pessoas que são mais velozes e não tem tanta força, né? Tem pessoas que têm muita resistência, não tem tanta força. Tem pessoas que têm muita força, pouca resistência. Tem pessoas com muita força, muita resistência, pouca velocidade, né? Então é o caso dele aqui. Ele é um cara que deve ter uma certa velocidade, ó, nuca curta indo para média, né? Ó, tem um certo volume, mas nem tanto. Lembra a nuca de velocistas até. Tem bons velocistas aí que tem uma nuca tipo assim, tem muita força, mas também tem velocidade. A resistência não é tão grande fisicamente. Mentalmente, a desse cara aqui entendeu? Na parte física, o corpo dele não deve ser absurdamente resistente, tá? É forte, aguenta pancada por ter massa, mas a pressão física
por muito tempo, já não é muito agradável para esse perfil de crânio aqui não, entendeu? Agora, a resiliência mental, pressão mental, ele já é um cara que provavelmente consegue se pôr sob certos limites, né? Ele deve conseguir mentalmente resistir muito. Então, uma coisa é a capacidade de resistência física, outra coisa é a resistência mental. Esse cara aqui provavelmente tem menos resistência mental do que esse cara aqui, entendeu? Ele provavelmente, ó, tem uma força física um pouco igualada, né? Capacidade criativa, filosófica e espiritual, provavelmente esse cara aqui tem mais. Então, só para você comparar aí, tá? Então, é um cara aí de nuca média, nuca curta indo para média, né? Ela é curta, só que tem um certo volume ali. Já deve ter visto alguns caras com volume na nuca e o cara é maromba, fortão, né? Esse tipo de nuca aqui é ótimo para isso, entendeu? O cara continua mantendo uma certa velocidade, né? Mas ele também consegue acumular massa. Olha lá como o antebraço dele, ó, é fino, tá vendo? Olha como, em comparação ao bíceps do cara, o antebraço é fino, bem fino. Quando pega aqui um pouco para trás da metade, você já vê ossos, tendões com mais facilidade, né? Então, só um comparativo aí para você ver, tá? Esse cara aqui também, ó, tem um pouco dessa característica. Tem pessoas que têm um antebraço grosso, sabe? Tipo, você vê que a proporção ali é bem grande, a pessoa não mostra muitos ossos ali, né? Enfim. Aqui a gente tem o topo de cabeça dele, né? Acabei de analisar Andrew Tate, comentei ali sobre Alexandre de Moraes, comentei sobre pessoas que têm essa característica, né? Tipo lá o Jack Bezos, né? Olha só esses caras aqui. Tem uns nomes que eu acho que eu cito errado, tá? Acho que nem é Jack Bezos, é Jeff Bezos. Mas olha só a distância entre os olhos e a orelha desse cara até o topo de cabeça dele. O que ele tem de topo de cabeça, de massa indo até o topo, é praticamente o que ele tem de rosto, né? Ó, pegando aqui na linha, abaixo do lábio dele aqui. Você vai perceber que ele tem bastante topo de cabeça. Olha que legal. Esse é um perfil de lutador que tem capacidade criativa, filosófica e espiritual. Tem outros que têm capacidade mais instintiva e física. Tem pouco topo de cabeça, tem uma testa às vezes reduzida, uma nuca longa ou média, sabe? Então, as distribuições são diversas, mas cada uma com suas características, né, específicas ali. Então, o cérebro desse cara deve permitir com que, ao mesmo tempo que ele tenha a capacidade física, pensar e agir rapidamente, resistência física quanto mental, a resistência mental dele é muito grande, mas também no meio dessa pressão toda, no meio da luta, da guerra, ele consegue pensar, sacou? Ele consegue ter algum tipo de conclusão, algum tipo de criatividade no que ele faz. Tem umas pessoas que são muito expressivas na luta, né? Tem outras que são mais duras, brutas, né? Então esse cara aqui, ao mesmo tempo que ele é bruto, ele deve ter alguma forma criativa de lutar, alguma maneira ali que o permite ultrapassar a barreira do adversário. Já percebeu que os golpes mais estranhos são os que mais acertam? É porque a pessoa não tem muitos dados sobre aquele movimento ali. O inimigo, né? O oponente, às vezes não está acostumado com um tipo de soco daquele ali. É tipo o Spider aí, né? O Anderson Silva. Já percebeu que o Anderson Silva se destacou bastante por causa da forma dele lutar? Ele tinha maneiras diferentes de ultrapassar a barreira dos oponentes dele, né? Então, pessoas de topo de cabeça mais elevado geralmente têm essa criatividade no meio do estresse. Elas conseguem, no meio da pressão, ainda assim pensarem, ainda assim conseguem gastar um pouco de energia ali para fazer diferencial, né? Para inovar, vamos dizer assim. Então, no meio da guerra, no meio da pressão, esse cara deve conseguir ter uma boa ação, né? Então, pode ser no meio de um tiroteio, pode ser no meio de uma luta. O poder de reação é grande e pensar no meio dessa reação também deve haver ali uma certa capacidade. Enfim, então volto a dizer, topo de cabeça muito elevado, está no meio político, jurídico, está no meio religioso, né? É muito presente ali entre os líderes, as pessoas que se destacam, os presidentes de países, né?
Então, também no meio da luta, acaba com certas junções gerando certo efeito. Uma coisa é a sua condição, seus formatos no crânio, outra coisa é a área que você está atuando, tá? Então, tem capacidades que são naturais suas, mescladas com a execução, com a performance, você trabalhando, aquilo cada vez mais se aflora. É como se fosse um jeito só seu de fazer aquelas coisas. Tem coisas que você vai performar mal, mas tem coisas que você vai performar muito bem. No caso desse cara aqui, no que ele está fazendo, geralmente a capacidade instintiva e física vai se mesclar com a capacidade criativa, filosófica e espiritual. A lógica não é o dado, não é o comportamento mais presente ali. Tá entendendo? Entre essa matemática toda aí, entre corpo, mente, né? Se for colocar entre a lógica, a capacidade física, a capacidade criativa, filosófica e espiritual, ele utiliza mais capacidade física, instintiva, e a capacidade criativa, filosófica e espiritual. Olha que interessante. Então ele poderia ser um lutador, mas também um treinador físico, um cara que atua às vezes na arte, na música, né? Em campos que mesclam criatividade, filosofia, espiritualidade e capacidade física. Olha só como um músico, ele usa a capacidade física, os 5 sentidos, principalmente a audição, mesclada com uma certa lógica, né? E a capacidade física, porque você tem o treinamento físico, a repetição ali. Isso é mecânico. Quanto mais você faz, mais seu cérebro cria neuroassociações, é como andar de bicicleta. Você faz aquilo repetindo sem se estressar. Seu cérebro já sabe fazer aquilo, sabe aonde apertar nas cordas do violão de tanto ter repetido aquilo. Então, isso aí é o treino, tá vendo? Isso é o trabalho duro em cima. Isso é mecânico. A outra parte é a capacidade mesmo de a pessoa, dentro desse aprendizado, desse trabalho, ela ir cruzando dados, chegando em conclusões, tendo formas criativas, né? Muitas vezes uma certa sensibilidade espiritual, né? Uma sensibilidade às outras pessoas, entender a frequência delas e saber como produzir para elas. Tem muitos músicos que são geniais porque eles sabem produzir a música que vai mexer com o público deles, com certos perfis de pessoas. Isso exige capacidade criativa, filosófica e espiritual. O músico não pode ser só lógico, né? Ele não pode ser só físico. Ele tem que ter essa capacidade, né? Então, principalmente. Então, pode pegar músicos antigos aí. Mas voltando aqui para a parte da luta, pensa num músico que deixou de fazer música e foi lutar, entendeu? Na verdade, ele nunca lidou com música, ele era para ser um músico, mas ele foi e entrou na luta. Ele vai apresentar características, comportamentos diferentes. O cérebro dele vai se adaptar àquilo ali e vai trabalhar em cima daquilo, vai construir mecanismos em cima daquilo. Então, ao mesmo tempo que esse cara poderia ser um músico, ele é um lutador. Tá entendendo? Né? Pouca testa, né? Muitas vezes ele poderia ter um pouco mais de testa, mas ele tem pouca testa, topo de cabeça, nuca curta indo para média. Né? Então, é um lutador bruto com capacidade criativa, filosófica e espiritual. Tá? Ele é bruto, mas ao mesmo tempo tem uma certa sensibilidade, uma certa capacidade para entender certas camadas humanas. Tá? Do jeito dele ali. Enfim. Aqui a gente tem o rosto dele, né? Olha só, voltando ao rosto, olha como é expressivo. Parado, a pessoa parece que está se expressando. Parece que ela está passando alguma impressão. Já percebeu? Pessoas de testa muito grande, quadrada, volumosa, elas são pouco expressivas. Pessoas com a testa mais arredondada, reduzida, isso pode ser pessoa de qualquer etnia, tá? Quanto mais rosto, menos testa, mais expressão. A pessoa é muito expressiva, tanto parada quando ela fala, gesticula, ela se expressa tanto com o rosto quanto com o corpo. Ela tem formas de expressão, tem um pouco mais de sensibilidade, né? Então, por trás do gigante aqui, com certeza existe uma parte sensitiva, sacou? Existe alguma coisa aí dele que você o vê mais como humano e não como um lutador. Uma forma aí de conexão, de expressão, provavelmente, talvez empatia aí, né? Enfim.
Então, 5 sentidos muito aflorados, mesclado com criatividade, filosofia e espiritualidade, e uma sensibilidade alta, né? Então, isso vai para a geografia interna dele, lidar consigo, né, com suas emoções. As emoções devem ser mais afloradas, né? O controle emocional através da luta é excelente para você obter. Se você tem uma testa mais reduzida e arredondada, faça luta, faça algum tipo de esporte que bota pressão em você, né? Não precisa te quebrar, te dobra, mas não quebra, né? As suas emoções, elas acabam ficando mais controladas. É o velho caso do cara que era muito explosivo, muito bravo, e ele foi fazer luta. E ali ele achou autocontrole. Isso é muito comum. Pode olhar aí os grandes mestres de Kung Fu, você vai perceber que eles geralmente têm uma testa mais reduzida. São pessoas que naturalmente não seriam muito boas para autocontrole, mas por trabalhar em cima do seu autocontrole dentro da arte marcial, acabaram se tornando geniais naquilo. Os maiores gênios são aqueles que realmente rompem barreiras, né? Então, falando aí da genialidade na parte emocional, é quando você consegue lidar com aquilo que você naturalmente não é tão bom. Quando as pessoas treinam isso, elas ficam até muitas vezes melhor do que quem já nasceu com controle emocional natural. Olha que legal. Então, provavelmente esse cara aqui, ele passou bastante tempo treinando, sentindo o próprio corpo, sentindo pressão, dor, se sentiu frágil várias vezes, com certeza. Ele se sentiu vulnerável, fraco em algum momento, né? E aí vai e supera isso sempre, entendeu? Tipo, a pessoa vai criando ramificações mentais que a tornam mais forte, mais dura, com a carcaça mais, né, mais resistente, vamos dizer assim. Tem pessoas aí que você pode falar um monte de besteira para ela que ela não perde a calma. Tem outras que com muito pouco já perdem a calma, entendeu? Então, parte é a capacidade, parte é o trabalho em cima disso. Você pode ter pouco controle emocional por natureza. Se trabalhar em cima disso, não é si. Se você for consistente, consciente do que está fazendo, pode crer que você vai aprimorar aquilo ali, né? Então, cada crânio é de um jeito, cada crânio com suas capacidades e também suas dificuldades, tá? Por isso que a sociedade precisa nós formamos a nossa sociedade em forma de aldeia mesmo. O ser humano depende de outros. Se você acha que você não depende de um outro ser humano, já não está processando a realidade, entendeu? Porque nós temos capacidades, mas também temos dificuldades, e essas dificuldades são supridas por outros perfis de pessoas. Tem pessoas que plantam no campo, tem pessoas que comem na cidade, que compram na cidade. Então a pessoa do centro da cidade, geralmente ela não vai se dar muito bem com o campo não, e vice-versa, entendeu? Tipo, são perfis e perfis diferentes, em lugares, geografias diferentes. É fantástico a condição humana. Enfim, aqui a gente tem o tipo de corpo dele, né? Olha só as características que eu citei, ó. O centro do corpo é maçudo, né? Por ele ter uma nuca curta indo para a média. As pontas ali tem um certo volume, chega bem ali na ponta, é mais fino, né? Então é o nuca curta indo para a média. Ele é quase um velocista, tá? Então ó, as canelas dele não são canelas com volume muito grande, tá vendo? Ó? Quando ele chuta aqui, ó, olha aí, começa a chegar na coxa e já começa a ganhar volume. O centro do corpo é muito maçudo, a parte de cima, tá vendo? Isso é uma coisa interessante também. Tem pessoas que elas são maçudas por inteiro, tem pessoas que são grossas no meio aqui em cima e finas nas pontas, na canela e nos antebraços. Tem pessoas que têm o centro do corpo maçudo, os antebraços maçudos junto com o bíceps, chega na canela é fino. Tem pessoas que têm a canela mais grossa, os antebraços mais finos, sabe? Tipo, tem variações aí dentro do corpo do velocista, né? Conta ali do tipo de distribuição. Mas no geral ele é um cara aí que tem uma nuca curta indo para a média, é um tipo de velocista, tá? Um velocista com mais capacidade de carga. É tipo isso. Então essa foi a análise aí, né, do nosso querido lutador. É um cara que realmente, pelo visto, ele parece que tem uma performance muito boa. Não assisti nenhum vídeo dele, mas só de analisar o perfil de crânio aqui dá para ter uma ideia da capacidade. Se esse cara treinou muito ao longo da vida, né, se ele se pôs em certos limites, ultrapassou, rompeu suas barreiras, ele provavelmente desenvolveu capacidades incríveis para o que está fazendo. Provavelmente é por isso que ele se destacou no que faz, é por isso que eu estou analisando ele aqui hoje, né? É uma pessoa que
pelo menos se destacou no que está fazendo, né? Então, observe aqui, olha o rosto, ó. Olha que interessante, rosto grande, testa pequena, linha dos olhos e orelha até o topo da cabeça. O topo é aguçado, é elevado, a nuca é mais reduzida, é média, é curta indo para média, está indo de encontro a uma nuca média. Então, é uma distribuição bem interessante aí. Está dentro da categoria que eu chamo ali de guerreiro filosófico, tá? Tem guerreiros filosóficos que eles têm mais resistência. Tem guerreiros filosóficos que eles têm mais força bruta. Tem guerreiros filosóficos que eles têm um pouco mais de velocidade, né? Então, o guerreiro filosófico é aquele que eu te falo, que ele tem a necessidade de sair da aldeia para caçar, né? Mas ele também retorna para a aldeia e desenvolve algum tipo de papel ali dentro. No caso dele, ele não é um cara que está trabalhando fora da aldeia, ele está trabalhando no centro da sociedade. Ele gera entretenimento, né? Um cara que está trabalhando ali com pão e circo, chamar a atenção, tá? As lutas, elas são entretenimento. Na sociedade, a utilidade pública é reter a atenção das pessoas ali. É por isso que tem muitas marcas anunciando dentro das lutas, porque tem um certo grupo de pessoas com atenção fixa ali. Então esse cara é como se ele fosse um guerreiro que dentro da sociedade desenvolvesse algum tipo de papel ligado a conexões humanas, né? A chamar a atenção do ser humano de alguma forma, ou gerenciá-lo, influenciá-lo, né? Então, tá vendo? É como se fosse um guerreiro que consegue ir para dentro e fora da sociedade, consegue ser um explorador, né? Ele consegue trazer recurso, mas ao mesmo tempo ele também consegue desenvolver algum papel ali, direto com o ser humano que vive em sociedade, né? Então, provavelmente é por isso que está fazendo o que faz, né? É um cara que gera entretenimento. Se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente você já assistiu o meu canal do YouTube, já viu os vídeos completos. Se você ainda não assistiu, recomendo que você vá lá e assista. O canal se chama Analisando Crânios, e ali você vai perceber que eu consigo analisar o formato de crânio das pessoas e dizer muito sobre elas, né? Ali eu estou analisando pessoas conhecidas, mas o que eu mais faço ao longo da minha vida é analisar pessoas desconhecidas. Eu nasci com esse dom, desde pequeno, de alguma forma o meu cérebro sempre funcionou para perceber melhor a condição das pessoas através do formato de pessoas mais magras, né, com mais velocidade. Elas acabam tendo uma nuca mais alongada, né, pessoas mais sensitivas às vezes, um pouco mais emotivas. Elas acabam tendo uma testa mais reduzida, né? Pessoas com a testa muito quadrada, grandona, geralmente é um pouco mais lógica, enfim, né? Existem padrões no crânio humano ali que desde pequenininho eu observava nos meus amigos, nos meus parentes, pessoas na TV, né? E com o passar do tempo eu acabei fazendo uma certa engenharia reversa, usando a ciência, principalmente a ciência moderna. Muitos dos conhecimentos que a gente tem hoje já são muito validados, né? A gente tem aí o campo científico, as comunidades científicas, e a gente consegue validar muita coisa hoje de forma muito mais acessível do que no passado. Então eu comecei a fazer engenharia reversa mesmo, da condição humana. Por ver esses padrões, comecei a pesquisar na neurociência, na medicina, em vários campos, para entender se realmente esses padrões faziam sentido, de forma técnica, vamos dizer assim. Então eu já estou há mais de 15 anos aí ajudando principalmente homens na internet a entender sua própria condição. Eu trabalho mais no off, por recomendação, sempre fui recomendado, nunca precisei fazer marketing para esse tipo de trabalho. E agora em janeiro eu iniciei esse projeto, o canal do YouTube chamado Analisando Crânios, para expor essa análise para o mundo, né? Nunca encontrei um canal ou uma comunidade, uma galera discutindo sobre esse padrão. No passado veio aí a frenologia, né? Acabou vindo algumas ciências, os próprios nazistas, eles tinham forma de analisar crânio, mas infelizmente era outra época, outras intenções, né? As pessoas não tinham acesso a isso aqui que eu estou fazendo. É por isso que eu não estou trazendo primeiro no meio científico, eu estou trazendo no popular, para as pessoas simples, comuns, no YouTube, conseguirem analisar o que eu estou dizendo ali, entender sua própria condição, analisar as pessoas ao redor e validar se esses padrões que eu estou dizendo fazem sentido ou não, né?
Então, nessa página aqui, se você teve acesso a uma página, algum ambiente onde você pode solicitar a minha análise, eu quero dizer que o objetivo aqui vai ser analisar você. Muito provavelmente vai ser por tempo limitado, né? Vai chegar em algum momento que essa análise não vai estar mais disponível. Mas eu vou analisar você, eu vou entender a condição craniana que você está, eu vou levantar algumas capacidades que, por natureza, a máquina que você controla, esse corpo aí que você está usando, não é você. Isso aí é um veículo, é uma máquina, né? Ele está escravo do seu cérebro. O seu cérebro realmente define, modela muitas das capacidades que você tem. E, por consequência, você está ali por trás disso tudo. Você é um indivíduo que controla um cérebro, que controla um corpo. Então, a sua performance está intimamente ligada à sua condição, às suas capacidades que você tem por natureza e o quanto você exercita essas capacidades. Olha que interessante, né? Então, quanto mais você se descobrir, quanto mais você entender padrões que já estão aí no corpo que você controla, maior a sua performance, maior a capacidade de você eliminar a maioria das besteiras que te serão apresentadas ao longo da vida. Se existe uma era que a gente está vivendo de facilidade, de oportunidades, é a era que a gente está vivendo agora mesmo, a era moderna. E não se trata mais de você adquirir informação, se trata de filtrar. Informação você consegue facilmente na internet, fazendo uma pesquisa, usando uma inteligência artificial. Em um mundo onde a informação é extremamente abundante, adquirir informação acaba sendo até tóxico se for feito em uma frequência muito alta. Se você encher seu cérebro de informações desnecessárias, você pode até começar a sofrer aí um pouco de carga, né? Um pouco de burnout, vamos dizer assim. Então, o objetivo dessa análise é realmente ir de forma mais incisiva em dados que vão desbloquear várias consciências em você. Só por você conseguir ver o game que você está jogando de cima, só por você identificar as armas que você tem nas mãos por natureza, você já está filtrando a maioria das informações de autodesenvolvimento, né? De autoconhecimento. Você está indo na raiz do seu game, vendo de cima, e isso vai te permitir focar um pouco mais naquilo que realmente é muito importante. Existem pessoas que são muito boas com o corpo e com os 5 sentidos. Existem pessoas que são muito boas no campo criativo, no campo das ideias, filosofia, espiritualidade. E existem pessoas que são mais da parte lógica, matemática, são dos dados, né, a ciência. Entre isso tudo, existem as pessoas que são um pouco mais híbridas. Elas têm um pouquinho de cada crânio no crânio delas. Vamos falar de forma bem boba, né, bem leiga. Então, são 4 perfis cranianos que eu pude identificar e sempre eu consigo catalogar as pessoas, pelo menos a condição delas, dentro desses perfis. Então, solicitando essa análise, você vai ter acesso aos meus conhecimentos. Eu vou conseguir analisar você de forma um pouquinho mais individual e dizer para você capacidades e competências que, por natureza, sua máquina tem. É muito diferente um carro de rally e um carro de estrada, de asfalto. Pega a performance de um carro de Fórmula 1 e um carro de rally. Se você pegar o carro de Fórmula 1 e colocar ele para fazer rally, vai ser catastrófico. A performance vai ser muito baixa. Por mais força, velocidade que o carro de Fórmula 1 tenha, no rally ele vai se ferrar todo. Agora, quando você pega um carro de rally e coloca num ambiente para fazer rally, a performance é muito alta, né? Porque toda a estrutura já foi pensada para rally. Da mesma forma, se você pega um carro de Fórmula 1 e coloca numa estrada lisa, bonita, pode ter um monte de curva, não tem problema. Se ele está no ambiente natural dele, ele performa muito melhor. Então, no caso, a análise craniana vai servir para você nesse sentido. Identificar o que você, por natureza, já nasceu bom, né? Já existe ali capacidade cerebral, física, que quando você se coloca no ambiente correto, você está filtrando a maioria das bobagens que você poderia fazer na sua vida, né? Então, tem um botão logo abaixo aí, você pode solicitar a análise. Por enquanto, você entra no Instagram e solicita a análise depois de realizar o pagamento.
Em breve vai ter um sistema um pouquinho mais complexo, que vai facilitar um pouco mais essa transação, mas por enquanto a gente pode fazer da maneira mais simples possível. Clique no botão, realize o seu cadastro, faça o pagamento e aguarde pelo menos uma semana. Eu vou enviar para você essa análise toda por áudio, né, explicando direitinho. Lá no Instagram é importante que você me envie uma foto de frente do seu rosto e uma foto de lado do seu crânio. De lado mesmo, assim, como se você virasse de lado e alguém tirasse uma foto para você, ou você mesmo batesse uma selfie, para eu conseguir ver seu formato de testa, formato de topo de cabeça e seu formato de nuca. A foto de lado é a mais importante análise, tá? Eu vou conseguir ser mais preciso e analisar com todo carinho, porque no fim se trata da sua condição. Só você está aí, dentro do seu game. Quanto mais você se descobre, maior a performance na vida, né? Então eu tomo muito cuidado a cada pessoa que eu analiso, porque eu sei que as palavras que eu estou dizendo ali podem ajudar muito. Se eu analisar errado, se eu fugir dos padrões que eu já conheço, que eu já valido há muitos anos, eu também posso te prejudicar, né? Então mande a foto ali certinha. Se não tiver de acordo, eu vou te mandar uma mensagem, vou explicar para você, olha, eu preciso da foto um pouquinho mais assim, mas no geral tente fazer isso quanto antes, tá? Em breve essa análise vai se encerrar. Um forte abraço aí para você, meu amigo.